A arte é longa, a vida é breve, já disse Hipócrates. E nós nascemos sabendo disso e fazendo muita arte. Depois a gente cresce e a arte parece se tornar algo meio complexo e distante. E alguns ousam até dizer supérflua. Mas de verdade, a vida imita a arte, ou vice-versa, desde o primeiro rabisco feito com os dedos pintados de sopa. Apesar de pouco valorizada no ensino formal brasileiro e até questionada por alguns, a arte é considerada um dos pilares da educação finlandesa, reconhecida como uma das melhores do mundo. E por que será, né? Hoje a gente vai conversar sobre arte para crianças. Os nossos convidados são a atriz e arte terapeuta Lígia Diniz, Fábio Cunha, que é gerente-geral do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e a atriz, dramaturga e teatróloga Karen Ascioli. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou, assim, muito honrada com essas três representações da arte aqui, que são inquestionáveis. Começo com você, Lígia, para uma pergunta que é fundamental. Qual é a importância da arte para o desenvolvimento da criança? A arte, ela é importante para todas as idades, né? Por trazer esse criar, né? A arte possibilita, através da criatividade, que o ser encontre sua verdade, né? Ao invés de copiar, nós vamos criar. Isso faz uma diferença muito grande, né? Então, nós somos criadores de nós mesmos. E no caso da criança, né, isso é fundamental, né? A criança está recebendo um mundo, né, que para ela é desconhecido, um mundo que a família apresenta, um mundo que a sociedade apresenta, e ao invés dela ficar só copiando, né, ela vai poder experimentar, né, qual é a música dela, qual é a dança dela, que material que ela se identifica e vai achando a identidade dela. Ela vai tendo o seu jeito singular, né? Ela vai pertencer a um todo, né, que a gente tem que estar numa sociedade, saber lidar com esse mundo externo, né? Mas ela vai organizando o seu mundo interno, consequentemente organizando o seu mundo externo e buscando a sua singularidade dentro dessa coletividade. Vou fechar aqui com você para a gente trazer os nossos outros convidados e a gente já volta para isso. Karen, você tem uma história longa de arte para crianças, né? Tanto no teatro como na literatura também, premiadíssima, enfim. Mas já trabalhou também com uma arte voltada para adultos. Mas o teu foco me parece ser bem voltado para as crianças, né? Por que as crianças? O que te leva para esse universo? Eu acho que o que há de mais contemporâneo e de mais aberto e de mais livre na arte vem através do olhar da criança. Então, quando a Lígia fala tudo isso, eu me lembro quando eu vi a Lígia em cena fazendo flicks. E que eu falo para ela hoje assim no carro, você fazia o amarelo. Quer dizer, eu tinha 7 anos e eu me lembro disso. Então, assim, o que que isso transformou dentro de mim? O que que isso, essa memória, o que que ela me fez hoje trabalhar com arte para crianças, né? Desde sempre eu trabalho, então eu não sei qual é o limite, porque eu sei que não dá para separar a nossa trajetória da infância para o que a gente é depois. Com dor, com superação ou com criação. Mas o que me move até hoje é olhar a criança e perceber o que que ela vê que eu não vejo. Você vai para um espetáculo, a criança não está olhando para o centro do palco, ela está olhando para aquele canto ou para aquele outro, para onde você não está olhando. Ela está escutando os sons que você não percebeu. Ela está ligada em tudo o que o adulto já não consegue mais ver. A gente desaprende, né? Parece, ao A longo gente da entra nas vida. caixinhas, enquanto a criança não está nem preocupada com elas. Nossa né? criança fica lá meio esquecidinha dentro da gente, né? Sim. Fábio, você trabalha, eu sou fã do Centro Cultural Banco do Brasil, faz um trabalho incrível. E quem nunca entrou num evento do CCBB voltado para crianças, no Rio de Janeiro, ainda não sabe que está perdendo, né? Mas muita gente tem acesso ali, vai buscar esse trabalho de vocês. Como é que é pensar numa agenda cultural voltada para as crianças? É verdade, isso que você disse, eu tenho o privilégio realmente de trabalhar nessa instituição que faz tanto pela arte, né? Então o CCBB trabalha para fomentar a produção, para que artistas, produtores possam desenvolver seus projetos e a gente pensa numa programação que seja principalmente inclusiva, né? A gente pensa numa programação que seja inclusiva para todas as idades, que seja inclusiva para todos os gêneros, que tenha uma diversidade muito grande na programação e acho que esse
isso é parte desse resultado, né? Desse resultado, dessa aceitação pela sociedade. A gente tem um grande público, um reconhecimento do público, uma frequência muito grande, e eu acho que a fórmula é essa. É pensar numa diversidade de programação, é pensar em acesso, é pensar em apresentar uma programação e fazer com que essa programação seja acessível. A questão da arte e educação, ela está presente em toda a nossa programação, né, nas artes visuais, no teatro, na música, e a gente acha que isso é muito importante, porque, como você disse, a arte ela resiste, né, ela vem desde o tempo das cavernas, aí com toda a dificuldade de se produzir, de se reconhecer, com os desafios que a arte enfrenta, e a gente acha que isso é muito importante, apresentar e criar condição para que as pessoas possam usufruir, possam participar e fruir dessa programação. Você deixou várias questões aí para mim no ar, Fábio. A primeira questão do Estado participar disso e fomentar a arte, né? O papel do Estado, principalmente num país como o Brasil, né, Lígia, que a gente ainda tem sede de ter mais valorização disso. Vamos começar por isso, mas tem várias questões ali que o Fábio trouxe, e se vocês quiserem comentar também, Claro. fiquem à vontade. Qual é a importância disso, né? Ou seja, para começar, o que é arte para a criança, né? E em que medida ela precisa ser realmente fomentada por algo maior como o Estado, algo mais forte como o Estado? Se a família e a sociedade não atrapalhar, a criança naturalmente vai fazer arte, vai criar, né? Porque é próprio da criança criar o seu mundo, né? Arrumar o seu mundo interno através de teatro, desenho, música. Mas aí começa o não pode, o está certo, o está errado, o é assim, ou é assado. E aí começa a se reprimir esse ato criativo, né? E exatamente o que a arte traz de fundamental na infância, em qualquer momento da vida, mas a infância é ali onde está tudo sendo marcado, né? A ferro e fogo, é essa liberdade de criar, essa liberdade de ser, né? Então, como o Karen mesmo falou, né? A criança ela está ali olhando aquela coisa ali que para ela já está sendo uma viagem ali, e aí faz de conta, aí a vassoura é o cavalo, agora eu era herói, meu cavalo só falava inglês, né, como diz a música do Chico Não precisa de Buarque. muita elaboração, né, Não Lígia? precisa, é deixá-la, né? É não reprimi-la, né? E assim, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? As outras coisas todas, hoje em dia, você vai na internet e acha tudo, né? Agora, criatividade não se acha na internet. Criatividade está aqui dentro, né? Então, como é que as escolas não vão incentivar a ter arte para a criança? Aí eu vou trazer aqui uma polêmica recente para vocês, né? A gente acabou de ver assim, uma certa censura, uma exposição, justamente porque crianças poderiam ter... Existe limite para a arte para crianças? Vocês entendem dessa forma? Ou criança entende essa arte de uma outra forma? Karen, como é que você viu essa polêmica toda? No FIO, né, o Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens, que completa esse ano 15 anos, a gente acredita na abertura de tudo. Então, fizemos o palco aberto FIO Petrobras. O que é isso? Crianças, adultos, não importa gênero, linguagem, todo mundo pode se inscrever para concorrer a um prêmio, que é um prêmio de inovação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar e falar o que você quer ou como você quer se expressar. Isso significa que a criança está presente junto com adultos, junto com gays, lésbicas, simpatizantes, junto com todas as coisas. A gente não está querendo separar, a gente quer integrar, a gente quer unir. Assim como o CCBB tem essa visão de agrupar, de juntar. A ideia do FIO é misturar públicos. As crianças, elas fazem parte do mundo. Não adianta você separar a criança e falar, ó, até aqui você vai, até daqui para cá você não vai. Porque a criança vê noticiário, a criança... Não adianta atrapalhar, como a Lígia falou, né? Começa a atrapalhar. A criança escuta o que é impeachment. Pergunta o que é um impeachment para uma criança. Ela vai te dar uma resposta incrível sobre tudo que ela fez de sinapses e conexões e que o adulto nem imaginou que ela pescou aquilo durante o dia. Então, assim, não adianta separar a criança do mundo e da arte, porque ela é o mundo e ela é a arte. Então, para a gente misturar, é apenas compreender que a gente está no mesmo mundo, todo mundo junto. Né? A criança faz parte. A criança é cidadã, não adianta falar o futuro cidadão. A criança é cidadã. Ela nasceu já cidadã. né? Eu preciso fazer um intervalo rapidinho e a gente tem uma reportagem que vai alimentar a nossa conversa no próximo bloco. Aí a gente continua, porque o Fábio também
Quero ainda trazer algumas coisas aqui do trabalho que vocês realizam lá também no Centro Cultural Banco do Brasil. Então, no próximo bloco, a gente vai levar as crianças ao teatro, inclusive aquela que mora dentro de você. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta conversando sobre arte para crianças. Agora a gente vai ao teatro ver a peça Casa Caramujo. Faltam poucos minutos para o espetáculo começar. Você gosta de teatro? Sim, gosto. Gosto. Vem muito? Vem. Sim. Rapunzel, Bela e a Fera. Um monte que eu chego, nem me lembro de todas. E o que você viu que você gostou muito? O musical do Peter Pan. Bela e a Fera. João e Maria. Você gostou? Gostei. Por quê? É porque tinha a bruxa má. E essa de hoje, é sobre o quê, você sabe? É a Casa do Caracol. É do caramujo, na verdade. A vida de um caramujo? Essa peça é sobre a Casa do Caramujo. Eu vou ver. Teatro. O espetáculo Casa Caramujo aborda de maneira lúdica e delicada assuntos de forte valor emocional. Faz com que a criança reflita sobre o ciclo da vida, que passa pelo nascimento, criação, desenvolvimento e a morte. Eu vou entrar rapidinho antes de todo mundo para ver o que está acontecendo lá dentro da coxia. Comecei fazendo teatro infantil na época que não existia malhação. Então era uma usina de atores, o teatro infantil. É ótimo porque criança, se não está gostando, não tem a menor paciência, não disfarça. Então a gente tem que ser bom mesmo, né? Todo mundo morre um dia. É assim mesmo. E a receptividade das crianças? É muito bacana. É muito legal ver no olhar deles, até quando a gente busca, às vezes, a plateia, o olhar do encantamento, né? Nós temos alguns artifícios em cena, como manipulação de bonecos, temos uma cena com luz negra, em que a gente faz um teatro super mágico para eles verem quase como se fosse uma tela de cinema, com efeitos especiais. E isso tudo gera um ambiente de encantamento muito bacana. O espetáculo trata de um assunto tabu, que é a morte. O próprio adulto já não tem muita tranquilidade em conversar com as crianças sobre a morte, até com os próprios amigos mesmo. Eu mesmo tenho 2 filhos e conversar com eles sobre morte, uma menina de 10 e um menino de 12, não é muito fácil, né? É a história da morte que vem buscar a mãe de um menino, e esse menino tem um confronto com essa morte e consegue aprisionar ela numa casa de caramujo. A peça fala sobre esse ciclo, sobre o ciclo natural, não sobre a morte acidental. A gente fala sobre o que é natural. E agora? Liberta a morte, né? Coragem! Você gostou do espetáculo? Sim. Muito bom a abordagem, falando da morte de uma maneira muito prática para as crianças, muito bom. Foi uma experiência muito boa, falou do ciclo da vida, né? Que para existir vida tem que ter a morte também. O entendimento foi bom para todos. Eu gosto sempre de levar meu filho, né, para ter essa proximidade com o teatro, muita cultura, eu sempre levo cinema, teatro. O que você mais gostou na peça? O caramujo. Eu gostei de tudo. Da morte. Eu gostei mais do caramujo. Por quê? Porque ele foi muito engraçado. Porque eu aprendi que a morte é essencial à vida. É uma coisa que a morte mostrou pra gente que é essencial pra vida, né? E foi bom ela entender isso aí. Mostrar pra criança esse rumo, né, da vida, que acaba na morte e que não é nada demais, que é uma coisa que acontece. Muito legal, muito legal. E eles ficaram ótimos, eles adoraram, né? A arte é a base, é uma das bases intelectuais. Educação, e dentro da educação, da formação dessa criança, arte inserida. E arte está falando de tudo. De música, de pintura, de tudo. Escultura, teatro, cinema.
Estamos de volta conversando sobre arte para crianças. Comigo nessa conversa, a atriz, dramaturga e teatróloga Karen Acioli, a atriz e arte-terapeuta Lígia Diniz e Fábio Cunha, gerente-geral do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Fábio, uma peça bem na linha ali do que vocês levam para o CCBB, o diretor traz várias questões interessantes, né, sobre como a arte é uma base da intelectualidade da criança no presente e no futuro, né? E vocês trabalham muito com multiplicadores. Como é que é esse trabalho de se levar as crianças, através dessas atividades, dos multiplicadores que vocês têm lá? Usar a arte como ferramenta, né? A Lígia está dizendo, e sem dúvida é muito relevante o papel da criatividade, no sentido de a criança produzir arte, e isso a gente acha importante também, e a gente trabalha numa outra vertente, que é a importância da interpretação da simbologia da arte, né? E a gente vê isso numa aplicação prática, porque nós vivemos num mundo carregado de simbologia, a gente é o tempo todo impactado pela comunicação, por símbolo, pelas imagens da internet, pelas imagens da publicidade. E a arte e a educação, ela proporciona esse tipo de desenvolvimento, né? Um desenvolvimento para que a criança, para que o indivíduo, ele consiga melhor interpretar esses símbolos, né? E consiga, com isso, desenvolver cidadania, porque a gente acredita que capacitar o indivíduo para que ele consiga fazer todas essas leituras dá melhor condição para que ele interprete e saiba avaliar. A gente falou no bloco anterior sobre a relevância de que uns acham que é ou não é arte. A gente acredita que é importante capacitar, é importante dar condição para que aí sim o indivíduo julgue por ele se o que ele vê numa Bienal, se o que ele vê dentro de uma sala de exposição é relevante do ponto de vista artístico ou é simplesmente a manifestação de um artista dentro de um espaço cultural. Mas isso cabe, o papel desse julgamento é do indivíduo, cabe a ele fazer essa interpretação. Agora, onde é que está a arte, na opinião de vocês, na educação no Brasil? A arte, ela vem através do adulto, da mão do adulto, né? No caso da escola, no caso do professor, que é o transmissor, que é o mediador. Então, assim, essa capacitação do mediador é fundamental para que a arte chegue livre, com todos os portais que ela abre, né? Então, assim, a preparação desse professor, o estímulo ao professor, para que a criança desenvolva na educação, na escola, esse prazer, esse sabor crítico também, esse aperfeiçoamento, o refinamento do olhar, da escuta, do toque, tudo isso pode acontecer na escola, uma vez que o professor possa estimular seus alunos, uma vez que ele possa estar estimulado dentro dele mesmo, com a própria arte dele, com o próprio impulso, para impulsionar essas crianças, né? Porque vai ser através dele que as crianças vão conhecer esse contato com a arte. Principalmente se ele tiver tido arte na infância também, né? Você não pode transmitir o que você não recebeu, Exatamente. Né? Como é que faz, Lígia, quando os pais não tiveram acesso? Famílias extremamente pobres, que não têm acesso a uma peça como essa, por exemplo, muitas vezes residem até muito distante do Centro Cultural Banco do Brasil, em pequenos municípios que não têm essa iniciativa. Então, nós, arte-terapeutas, né, a gente tem um trabalho de ir à comunidade, né, de levar a arte para pessoas de baixa renda, que às vezes não têm acesso a um teatro, a um cinema ou até um ateliê mesmo, né? Então, a gente vai levar a arte para essa comunidade, trabalhando com as crianças e trabalhando com as famílias, né? Porque, como a Karen disse, é muito importante que o adulto, né, que está orientando essa criança também tem esse olhar, né, e veja a importância desse trabalho com a arte, né? Então, geralmente, a gente trabalha com os pais, trabalha com a criança, ou se a gente vai trabalhar num hospital de criança, a gente trabalha com os cuidadores, sempre tentando convidar o adulto também a entrar em contato com essa criança interna, né, que é ela que cria, né? Quem cria dentro de nós é a nossa criança interna. Agora, se ela está castrada, amedrontada, reprimida, ela não vai criar nada, ela vai ficar paralisada, né? Então, como a gente poder despertar de novo, né, essa criança, que a criança é criativa. Sim, né? Naturalmente. Né? Naturalmente, ela é espontânea e criativa. Agora, Fábio, essa questão da internet, por exemplo, como é que vocês estão lidando com as inovações e até que ponto ela é prejudicial à criança efetivamente ou não? A gente tem uma competição de
de nível de interesse, né? Mas eu acho que ela não é prejudicial, eu acho que ela é complementar. E a gente utiliza, inclusive, a tecnologia disponível para a gente transmitir também esses conteúdos, né? Então, por exemplo, nas exposições, nas visitas guiadas, a gente desenvolve conteúdos que é justamente oportunizando esse interesse pela tecnologia, né, da sociedade em geral, não só das crianças, e por meio dessa tecnologia você também disseminar e multiplicar esse conteúdo que ele deixa de estar presente somente no meio físico, mas na instituição. Ele passa a estar disponível aí no ambiente virtual e isso a gente entende que é bastante positivo. Mas assim, até a internet, ela pode ser usada de uma forma criativa, né? Dentro do trabalho com a internet, você tem formas incríveis de criar. Né? A questão é como está sendo usado, né? A gente não vai negar algo que é da nossa época e que é importante. Agora, quando ele começa a ser usado de uma forma patológica, realmente ele já tem que ser olhado, essa medida aí, né? O que está demais, o que... E de repente a melhor maneira de fazer conviver o presencial com o virtual, né? É você ter prazer nos dois e saber conectar os dois, né? Eu acho que a questão do streaming, por exemplo, você está fazendo um espetáculo numa sala pequenininha, que só 50 espectadores podem assistir. É aquele prazer presencial ali. Mas você pode transmitir aquilo para o pessoal que está no Amazonas e que está numa cidade que não tem acesso a nada. Então, quer dizer, olha só o que o presencial pode causar. Eu sou da opinião que nada substitui a experiência presencial, mas você pode também fazer com que essa experiência seja propagada. Até para que a pessoa ouse experimentar, ela que ouviu falar ou que viu um pouquinho, fazer do seu jeito, da sua descoberta, fazer uma nova experiência, né? Então, a maneira como a gente pode usar a internet pode nos dar muito conteúdo brasileiro, a gente pode se apropriar de muita coisa, a gente pode multiplicar novas ideias. Eu acho legal. Não compete, né? No final das contas, só complementa se for dentro de um limite adequado, né? Exatamente. Agora, e o olhar do encantamento, né? A gente já está chegando no finalzinho do programa e acho interessante a gente trazer uma fala da reportagem que fala do olhar do encantamento da criança. Em que momento a gente perde isso ou não perde de verdade, fica escondidinho lá dentro? Assim, eu queria uma falinha final de cada um de vocês para a gente realmente deixar essa mensagem do quanto a arte pode deixar acesa e viva essa mensagem do encantamento que não devia se perder nunca, né? Bom, eu vou dizer que uma frase do Ferreira Goulart que eu acho fantástica, que é: a arte existe porque a vida não basta, né? Então, acho que todos nós precisamos, né, sair um pouco das nossas cercas e poder ir para esse mundo, né, mágico, simbólico, criativo, fantasioso. A gente volta para o nosso cotidiano com uma riqueza, né, olhando tudo com uma beleza que só a arte nos traz, né? Além dela também, como a Karen estava falando, de não ter idade, né, a arte une. Ela une pela idade, ela une, não tem fronteiras, ela une países, né? Você não precisa saber falar alemão para ir lá apreciar uma obra de arte, né? Você não precisa saber falar holandês para ir lá visitar o Museu do Van Gogh. Então, essa linguagem artística, né? Essa criatividade, espiritualidade, essa totalidade que a arte traz, né, torna o mundo mais bonito, mais amoroso e une, não separa. Fábio, me fala então como é que você vê essa perspectiva do encantamento permanecendo viva aí através de atividades como as que vocês proporcionam? Eu acredito que a arte ela tem um papel fundamental na vida do indivíduo e de maneira prática. E eu queria citar uma pesquisa que eu vi que eu achei muito interessante o resultado. Eu vi recentemente uma pesquisa feita com jovens delinquentes e que mostrava que os jovens que tinham contato com arte e educação, que tinham contato com conteúdos da arte, eles tinham menos tendência à destruição. Então, acho isso uma característica muito importante, além de todo o prazer que a arte proporciona, mas é de desenvolver a sociedade. Eu acredito que uma sociedade ela só pode ser desenvolvida se também for desenvolvida artisticamente. Então, acho que por isso a arte tem um papel fundamental na nossa sociedade. Isso é nítido, né, Karen? Como é que é? Então, eu acho que a gente tem que olhar o mundo sempre como uma criança olha pela primeira vez, porque às vezes a gente não viu direito, né? Então,
citando Manuel de Barros, é preciso transver o mundo. Maravilhoso, gente. Vou encerrar com essa fala da Karen. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Muito obrigada e tomara que a gente tenha cada vez mais arte, né? Porque tem sempre criança chegando, então não tem como a arte morrer jamais. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, internet ou um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível online e pelo site do Canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!